No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Uma excelente manhã de quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você e sua família. Quem não é inscrito aqui no canal Minuto da Unicidade, se inscreva. Nós temos aqui o nosso canal, todos os dias a gente posta os nossos áudios aqui no YouTube para ficar registrado caso você necessite de algum dos vídeos, né? Então tem tudo aí à sua disposição, tá certo? No curso que estamos preparando e com certeza a partir da semana que vem, lá para o final da semana que vem, já vai estar à disposição dos irmãos. Nós falamos do batismo nas águas e ele tem suas raízes no Antigo Testamento, assim fala a palavra de Deus. Lembrando que, de acordo com a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 1, diz que a lei, né, era a sombra dos bens futuros, ou seja, tudo aquilo que aconteceu na lei é apenas uma sombra, e não, diz a Bíblia, e não o texto, né, de Hebreus 10, 1, e não a imagem exata das coisas. A lei não era a imagem exata. O que passou a ser exato foi a graça, né? A partir de Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aí nós pegamos, no nosso curso, vários exemplos, várias figuras, tipologias, como é comumente falado, do Antigo Testamento, e trazemos para o Novo Testamento, que apontava, direcionava para o batismo. O batismo ele tem, biblicamente falando, no próprio Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento, eles falam do batismo, mas traz muitos fatos do Antigo Testamento que apontavam para o que seria o batismo de fato. Lembrando que não era a imagem exata das coisas, era apenas como se fosse uma sombra. A realidade é a lei, é os bens futuros, é a graça. Um dos exemplos citados no nosso curso é o exemplo de Naamã. Naamã, ele era um homem poderoso, mas tinha uma lepra, que é um dos tipos de pecado, da tipologia, né? Que os judeus eles consideram. Procure saber se os judeus não fazem essa analogia, essa tipologia de lepra com pecado. Naamã, ele era gentio, né? Por isso ele é um tipo do batismo. Tanto é que a saída encontrada para ele é o quê? Vai lá e mergulha-se, está lá, quer saber a história de Naamã? Você que não sabe onde está escrito, 2 Reis, capítulo 5. No verso 10 diz: Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Porém, Naamã se indignou, ficou revoltado, assim como aqueles. O verso 11 diz: Porém, Naamã muito se indignou e se foi embora, dizendo: Eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá por-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são os rios Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha aí. Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Quase que ele vai embora sem a bênção. Só que os seus servos sábios, por isso que é bom a gente ser cercado de pessoas sábias, né? Conosco, né? Eles falaram para ele: Meu senhor, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo: Te lava-te e ficarás purificado. É que as pessoas, ainda mais aquelas que têm uma posição social muito elevada, elas têm cultura, conhecimento, conhecem muito. Eles se indignam quando vai falar de batismo para eles. Eles ficam revoltados. Não, olha, nada. Isso está arcaico, isso era uma coisa lá dos judeus. E aí os apóstolos, por estarem ali envolvidos, inseridos no contexto, então eles faziam esses rituais, mas não, hoje é a graça.
eles muito se indignam quando se fala, você tem que se lavar, você tem que se batizar. Aí ficam revoltados, não aceitam. Então Naamã é tipo de... o fato, né, que aconteceu com ele, porque 7 vezes? Ó, verso 14, e então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou a carne como de um menino e ficou purificado. Glorificado seja o nome exaltado do Senhor Jesus. Ele foi e mergulhou 7 vezes. E aí, por ele ser gentil, a gente precisa entender, primeiro ponto, que 7 é o número da perfeição. Esse mergulho, esses 7 mergulhos que Naamã deu no Rio Jordão, você sabia que esse número representa a plenitude do batismo das águas? A plenitude do batismo das águas. E aí no curso que a gente ministra sobre o batismo das águas, se você faz bem por adquirir as apostilas, e se você adquirir o curso e fizer as aulas, você vai saber muita coisa sobre o batismo. Porque esses 7 mergulhos de Naamã, além da lepra que ele tinha, é o pecado que vem desde Adão. Esses mergulhos apontam para o batismo, que cumpre 7 funções simultaneamente. Quando você se batiza, você cumpre 7 funções, 7 requisitos básicos, 7 bênçãos, 7 dádivas que a pessoa adquire quando é batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Eu falo dessas 7, você precisa saber quais as 7 virtudes, 7 funções que você adquire quando você é batizado no batismo das águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E no nosso curso a gente fala de cada uma delas especificamente. Aqui nós já estamos para 7 minutos falando deste feito glorioso. É por isso que Pedro diz, né, em Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós e sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque essa promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe e para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. O batismo não é para uma parte daqueles que Deus chamar. O batismo não é para 10% daqueles que Deus chamar. O batismo não é para 50%. O batismo não é só para os pobres ou os desprovidos de conhecimento. O batismo é para rico, para todos. Naamã era muito rico, muito poderoso, mas tinha uma lepra, tinha pecado, não adianta. É como diz lá o livro de Apocalipse, capítulo 3, como dizes tu, sou rico, estou abastecido, nada tenho falta, e a Bíblia diz, sabes tu que és um pobre, miserável, cego e nu. Ter dinheiro não é o problema, ser da alta elite, ser intelectual, isso aí é uma bênção, porém, se não nascer de novo, se não receber o nome do Senhor Jesus Cristo, vai se perder com toda a posição social, com todo o dinheiro, com todos os diplomas, seja teológico, seja o que for, vai com tudo isso se perder. Porque o batismo nas águas é muito importante. Então, na semana que vem, creio eu, estaremos com esse curso disponível para todos os candidatos, para todos aqueles que querem saber de informações precisas, conhecer as 7 virtudes, as 7 funções que cumpre simultaneamente quando você é batizado. Você cumpre 7 funções que o batismo proporciona, o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Deus abençoe você e sua família. Peço que você, que puder, ore por nós, patrocine esse trabalho de alguma forma, ajuda na divulgação, envie esse áudio para um irmão, para uma irmã. E que Deus abençoe você. E não esqueça de orar por nós. Não esqueça de colocar o nosso nome aí no seu caderno de oração, no livro de oração. Nos cubra de oração. Precisamos de uma cobertura espiritual dos irmãos muito grande, porque pregar essa palavra a gente precisa ter um apoio em oração muito forte, porque a gente paga um preço que você não queira saber. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.